Fracasso e frustração são dois sentimentos que se parecem muito, né? E talvez um seja consequência do outro, mas eu particularmente acredito que exista uma grande diferença entre eles. O intuito desses vídeos aqui geralmente é abrir um monte de parênteses e não fechar nenhum deles. Talvez esse vídeo não tenha uma conclusão, nenhuma linha de raciocínio lógica. Afinal de contas é uma conversa mesmo, tá? Olá pra você que tá aí em mais uma madrugada dessa vida, perdido, sem ter o que fazer. Seja muito bem-vindo ao Questões da Madrugada. Agora vai iniciar a falação de bosta nesse vídeo. Dá um voto de confiança aí pra mim, tá? Deixa o like, se inscreve aí no canal. Mas vamos lá, né? Vamos embarcar nessa aventura comigo. Fracasso e frustração. Vamos aqui pegar o exemplo de duas obras, de dois artistas diferentes. Um artista fez o que disseram pra ele que ele tinha que fazer, e o outro artista fez o que ele de fato achava que deveria fazer. Um artista está completamente satisfeito com o trabalho que ele entregou, e o outro completamente magoado com o que ele acabou de fazer. Só que o artista que tá magoado com o que ele acabou de criar simplesmente teve o maior sucesso da sua carreira inteira, e o que se sentia extremamente confiante e feliz com a produção que ele tinha feito, simplesmente se deparou com o pior desastre econômico que ele poderia ter em toda a sua vida. O resumo é, de certa forma, os dois artistas fracassaram e os dois artistas se frustraram. Só que como nessa visão que eu quero passar pra vocês, um foi de dentro pra fora e o outro de fora pra dentro. Imagina você criar uma coisa em que você não se identifica em absolutamente nada, só que aquela coisa que você não queria fazer te trouxe um resultado absurdo. Esse artista, pra mim, ele vai se sentir extremamente fracassado. E não fracassado em relação a resultados. Ele alcançou o que era pra ele alcançar. Nessa situação, o sentimento talvez seja um pouco mais de dentro pra fora. É a forma com que ele vê o que ele acabou de fazer. Talvez o fracasso na real seja ter que acordar todo dia e se olhar no espelho, não conseguir se identificar como pessoa, não saber te reconhecer em si mesmo. Ele tá se sentindo fracassado com seu maior sucesso. Em contraposição, o cara que fez o que ele queria, a parada que ele tem mais orgulho de poder dizer que foi de sua autoria, não trouxe nenhuma projeção e muito menos lucro pra ele. Foi um gigantesco fracasso. O fracasso nessa situação é de fora pra dentro. Talvez o fracasso nessa situação não seja não se entender como pessoa e nem se reconhecer como um indivíduo. Não seja saber o que você realmente é e o que você deixa de ser. O fracasso nessa situação talvez seja porque de fato você nunca vai conseguir alcançar um patamar que você programou chegar. Para outra pessoa, o fracasso não é em relação aos números. Ela alcançou e chegou aonde ela tinha que chegar. Você alcançou, você chegou lá. Mas em troco de quê? E no final de contas, será que fui eu mesmo que cheguei lá? Em outra posição você não alcançou, você não chegou. Porém era eu, em todo momento fui eu. Eu tive plena convicção do início ao fim do que eu tava fazendo. Será que eu sou bom o suficiente? E no final de contas pra mim chega o que de fato talvez seja o que mais aproxime essas duas pessoas, que aí sim é a frustração. A frustração de não se sentir completo, a frustração de se sentir confuso, a frustração de ter fracassado quando você venceu e perdido quando você ganhou. Eu imagino muito como funciona a cabeça de jogador de futebol, principalmente dos jogadores jovens que tem uma expectativa gigantesca em cima deles. Imagina, por exemplo, você ser um Endrick da vida. A frustração e o fracasso pode ser algo que seja cotidiano na vida dele. Daqui pra frente, ele tem um potencial absurdo de chegar num nível que pouquíssimas pessoas do planeta Terra tem. Óbvio que ninguém espera isso e ninguém torce para que isso aconteça, mas vamos colocar numa situação onde ele não atenda às expectativas que foram colocadas nele. Vamos colocar numa situação onde ele fracasse. E não fracasse em relação a títulos, porque isso talvez seja muito difícil. Ele vai jogar no maior time do mundo. No ano de 2030, o Endrick vai estar jogando no maior time do mundo. Ele conquistou os títulos mais importantes que ele poderia ter conquistado, mas ele nunca chegou perto de ganhar uma bola de ouro. O Endrick fracassou na sua vitória, porque ele tem todos os títulos que ele poderia ter conquistado, mas ele não alcançou a expectativa que foi colocada em cima dele, de ser um jogador protagonista, de ser um jogador que resolve, de ser um líder. E aí nós chegamos e olhamos um pouquinho para trás, lembramos do Kane, um centroavante em que não existia uma expectativa tão alta em cima dele. Tudo bem, ele até poderia ter uma expectativa de ser um bom jogador no início da carreira, mas nunca na sua vida inteira perto de um dos melhores do mundo. Só que ele vai lá, ele inicia a sua carreira, ele começa os seus anos como jogador profissional e ele vai alcançando números, ele vai conseguindo fazer gols, ele vai sendo um jogador protagonista, um jogador que não se esconde, um jogador
que é um símbolo do seu país, um líder na sua seleção. Só que nunca na vida ele conquistou o ápice do futebol, que é levantar uma taça. Ele nunca sequer conseguiu encostar numa taça. O Kane venceu no seu fracasso. Ele ultrapassou a expectativa que tinha sido colocada em cima dele, mas ele nunca ganhou nada. E aí voltamos com ela. A frustração, porque no final de contas, ela sempre vai ser sobre a gente. No final de contas, os dois sentimentos vai depender do ponto de vista de quem vê, né? Quem que fracassou, quem que venceu, o que é fracasso, o que é vitória. Enfim, é meio bizarro, né? Como o ser humano é complexo. Cada decisão, né? Cada escolha, a forma com que você decide ver o mundo. Às vezes eu fico um pouco confuso de ser um animal complexo. Eu preferia talvez ser um golfinho, uma tarântula. Enfim, talvez esse vídeo aqui tenha sido um pouco mais sério do que de costume. Não é muito o foco desse canal. Talvez possa ter ficado um pouco confuso. Mas enfim, como eu disse no início do vídeo, eu acho que às vezes trocar esse papo é legal. Talvez você possa concordar, talvez você possa discordar. A aba de comentários tá aqui embaixo. Engaja aí com a gente. Você tem toda a liberdade do mundo pra escrever o que você quiser aqui. Enfim, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. E é isso. Um beijo pra você. Hoje vai ser no centro da tua bunda. Falou.